Primeiro começa se apresentando, falando seu nome, sua idade, sua orientação. Eu sou a Alessandra Maestrini, vou fazer 43 anos em maio, não sei se vai passar isso agora ou vai passar depois, maio de 2020. Eu me assumi publicamente como bissexual, mas talvez o termo mais correto seja pansexual, porque eu não tenho problema com nada. Ficou ruim esse ter problema com nada, né? Que a gente merece os outros assim. Então, eu me assumi publicamente como bissexual, mas talvez o termo mais correto seja pansexual, porque eu, na verdade, eu me apaixono pela alma das pessoas. Tá. E conta um pouco da sua infância. O que você quer saber? Assim, o que você entende por exemplo, feminidade, por heterossexualidade imposta, sabe? Quando você é criança, de rosa, azul. Tá. Você tem alguma vivência com isso? Tá. Sempre voltando pra comunidade. E também na coisa de apresentação, atriz, cantora, escritora, poetisa, compositora, produtora, faz a pessoa amada em 3 dias se não morar no interior. Mas, assim, tá, vamos voltar pro outro. É sério aqui, né? Mas não precisa ser. Ou não pode sair riso no negócio, é isso? Tá. Eu tô achando que todas as minhas piadas estão caindo no breu. Tá. Tem Acho que todos não fez bacana, né? De infância, de feminilidade. O que eu lembro? Eu tinha meu primeiro namorado eu tive aos 4 anos de idade. Hoje eu tô namorando uma mulher, ele tá casado com um cara também. Mas a gente era muito apaixonado, foi dos 4 aos 11. Meu namoro mais longo, até meu relacionamento mais longo. E o Vitor. E eu tinha muitos namoradinhos de infância. Sempre como identidade assim, de feminilidade, sempre me senti muito feminina. Não tenho uma dúvida com relação a isso, não. Mas eu lembro que eu gostava de propor brincadeiras do que eu sabia para conhecer mais os meninos, como a gente cria brincadeiras quando é criança, né? Eu mostro o seu, eu mostro o meu, não sei o quê. Mas eu lembro que quando eu trazia as brincadeiras, que tinha uma, por exemplo, que era de Cinderela, que na verdade seria a Bela Adormecida, que era para descobrir descobre quem é que tá te beijando, você tem que saber quem é. E eu lembro que numa dessas vezes eu falei assim, eu vi que tinha assim, tinha eu, mais 2 amigas e 3 meninos. E aí eu falei assim, tem alguma coisa errada nessa matemática. Porque se tem 6 pessoas, por que eu só posso beijar 3? Mas como nunca tinha me sido apresentado nenhuma outra possibilidade de relacionamento, eu achava estranha a matemática, mas eu não vinha com uma resposta. Entende? Eu falava assim, tem alguma coisa que eu não estou entendendo. E passava, né? Mas só isso mesmo que eu lembro. E aí, quando você era criança, como as pessoas falavam sobre as pessoas bissexuais ou como eram retratados pra você? Não falava. Isso que eu digo, dizem que os índios, quando os portugueses chegaram, que eles não viram o navio chegando, porque como eles nunca tinham visto um navio antes, eles simplesmente não viram. E pra mim, assim era na infância, né? Na verdade, o Vitor, esse meu namoradinho de infância, as pessoas brincavam com ele, assim, bichinha, não sei o quê, não sei o quê. Ele era muito feminino, né? E muito inteligente, muito intelectual, porque ele era interessantíssimo. Eu digo isso para não dizer assim, então você gostou dele porque ele era feminino? Não, eu gostei da alma dele e ele gostou da minha alma. A gente se gostava muito. Ele tinha outra namorada na escola e eu lembro uma conversa muito bacana que tem a ver talvez mais com o poliamor, qualquer outra coisa assim. Que as meninas às vezes eram cruéis umas com as outras, né? E pra mim vieram e falaram assim, porque a gente era o casalzinho do prédio, né? Que todo mundo queria namorar e por conta disso muito invejados. E as meninas cruéis, assim, perversas vieram e falaram assim, Alessandra, você não sabe que o Pedro tem uma namorada na escola, você toda aí apaixonada, achando não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu fui falar com ele.
Vitor, as meninas vieram me dizer que você tem uma namorada na escola. Aí ele parou, pensou e falou, é verdade. Eu tenho mesmo, eu tenho uma namorada na escola. E olha, o negócio é o seguinte, eu gosto de você e eu quero namorar você. E eu gosto da menina da minha escola e eu quero namorar a menina da minha escola. E eu sou assim, eu gosto de ter uma namorada no prédio e eu gosto de ter uma namorada na escola. Agora, o negócio é o seguinte, eu nunca vou trazer minha namorada da escola pro prédio e eu nunca vou levar você pra minha escola. Aí você vê o que você quer fazer. Aí eu falei, ah, legal, é justo, tá bom, agora tô sabendo, beleza, vamos embora. Com sinceridade, agora eu tô sabendo, então tô ok, combinado, vamos em frente. E um assunto assim, então de hoje, né? Sobre poliamor e... Eu era criança, eu devia ter uns 10 anos, sei lá. É isso, eu gosto disso e é certo, né? Sobre o processo de aceitação, como você não teve assim, essa representatividade, como foi pra você assim, se aceitar, se entender e falar assim, não é isso, eu sou bi, eu sou pan? Bem complexo. Bem complexo, porque assim, o Vitor mesmo, lá quando a gente estava com uns 15 anos, tinha as festas Bitch, né, que tinham lá no Rio de Janeiro, né, que estavam não era Play Center é de São Paulo, tinha o Tivoli Park. Eu vou fazer 43. Tinha o Tivoli Park. Lá perto de casa, na Lagoa, que agora não existe mais, era um parque de diversão, e tinha as festas Bitch. E ele falava, vamos nas festas, não sei o que, não sei o que. Desde criança, todo mundo sempre achou ele feminino, e a gente às vezes sempre perguntava, mas ele nunca falou nada. Ele era filho de militar e tal, não sei o que, a gente nunca falou nada. E aí, dentro dessas festas, aí finalmente ele se abriu e contou pra mim. E eu, quando eu fui nessas festas, e sendo artista e curiosa e tudo, não sei o que, eu tinha uma coisa de brincadeira mesmo, de curiosidade, saber como é, vamos no diferente, assim, mas pra brincar. Eu não tinha um preconceito com o outro, eu não tinha um entendimento para comigo de nada disso. Eu lembro que dos 14 para os 15 anos, eu fui ao cinema e eu me apaixonei, sem saber que eu estava me apaixonando, pela Barbra Streisand, né? Até porque era um monte de coisa, eu estava me apaixonando, mas eu estava também encontrando um modelo, um espelho, então eu estava vendo onde eu queria chegar, estava me reconhecendo, eu sou isso aí. Era um monte de coisas que eu não... Eu sou isso aí na coisa da artista, não da sexualidade, porque ela é bem hétero. Mas assim, eu tive um monte de descobertas com ela. Entre elas, isso de sentir coisas diferentes por uma mulher e não reconhecer, assim como os índios com o navio de novo, né? E aí eu lembro que na escola tinha a Mariana, ela, você vira isso, vai dar risada, porque ela sabe, claro. Eu me encantei com ela porque ela parecia com a Barbra Streisand. Então, aí já ia umas projeções, daí tinha uma professora de história que eu estava encantada com ela assim, mas não estava acontecendo nada entre nós. A gente estava muito amiga, mas ela foi, a direção da escola pediu para ela parar de conversar comigo porque achava que eu estava colocando nela coisas que eu não devia. Eu estava realmente encantada com ela, como poderia estar encantada com um professor agora. Você proibir um professor de falar com um aluno é meio louco, né? A gente continua amiga fora da escola, claro. E que mais? Mas para ela foi difícil na época também. Era tipo assim, ela ficou um tempo sem me ver. E eu fiquei brava com ela, porque ela cedeu a uma pressão que não é há regras que não devem ser obedecidas, né? E, enfim. Aí anos depois, muito, sei lá, 2 anos atrás, acho que eu encontrei ela na vida. Depois de um tempo que ela teve que ficar sem falar comigo, assim. E ficou, acho que bagunçado um pouco isso também, achando que tinha alguma coisa errada na minha relação com ela, né? Então, aí tinha a Clarice, que era uma colega minha de escola, que já era assumida para si mesma, mas acho que não para os outros. E aí eu conversava com ela, mas eu ainda não me... Foram várias fases assim, até que... Eu lembro também que tinha, por conta da Clarice, teve uma vez que eu tive um encontro com ela e com outro cara, que eu não estava afim do cara, que era um cara que nem ela estava afim. Às vezes a gente se coloca em situações desagradáveis, as quais a gente não quer, e isso eu não estou falando de ser um threesome, esse não é o problema. O problema é você estar com alguém que você não quer.
O único problema é sempre você estar se violando ou violando alguém. Fora isso, tudo certo. E às vezes quando a gente quer se descobrir, a gente se coloca em situações que não, na verdade não é o que a gente quer. A gente só está achando um subterfúgio para poder se encontrar. E acaba se perdendo às vezes. Então, eu só vinha realmente namorar alguém, acho que quando eu fui fazer quando eu fui para a faculdade, eu lembro que eu estava com 16 para 17 anos, eu acho. 17 para 18, não sei. Fui fazer a faculdade nos Estados Unidos. Então eu estava em um outro país. Eu já sabia que eu olhava para as meninas de um jeito diferente, mas nunca tinha tido nada com ninguém. E lá, então, eu cheguei me declarando bissexual, apesar de nunca ter estado com uma mulher, né? E aí, chegando como brasileira, que lá fora, pelo menos nessa época, hoje em dia, não sei como é, mas às vezes você é visto como meio libertino por conta do carnaval. Brasileira, já se declarando bissexual, eles achavam que eu era vividíssima, eu era virgem e nunca tinha estado nem com mulher nem com homem, assim, de transar e tal. E de beijar, acho que também, talvez só a Clarice. Mas, e aí eu lembro que lá também, aí eu segui virgem na faculdade, porque eu tinha uma postura de, porque você quer mostrar que eu queria ser, agora eu posso ser quem eu quiser. Mas como eu não era quem eu queria, continuei não sendo, continuei não vivendo nada. Eu fui perder minha virgindade. Tá, daí. Só um momento. Deus é lindo. Você quer uma água? Quero. Gente, vocês aceitam uma água? Quer uma água? Foi sol do nada. Foi sol do nada. Não, deu um calor, de manhã tava tipo nublado. Sim. Ah, não, tô de moletom. Eu já tava morrendo de frio. Agora é pra ir. Sim. Que já tá gravando, tá? Pode. Aí eu tô com... Eu vou. Obrigado. Eu vou. 2. Você lembra onde você parou? Você quer? Lembro, mas eu vou mudar. Aí fui para a faculdade, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu comecei a fazer teatro. Conheci um monte de gente, me apaixonei por uma mulher mais velha. E então eu tinha segredos, eu comecei a ter segredos em casa. E minha mãe achou que eu estava me drogando, porque eu não dividia mais as coisas com ela. Você está se drogando? Eu mal bebo, não bebo nem Coca-Cola, gente. E eu ri, eu falei, isso é ridículo, como assim se drogando, você tá louca? Né? Aí ela falou, você está se drogando, eu sei. Eu falei, não, você não me conta nada, essa casa é um hotel, não sei o que. E aí eu falei assim, eu tenho segredos, isso te incomoda? Tô virando uma mulher adulta, é natural que eu tenha segredos, eu não tenho que te contar tudo, né? Não, me conte, você tem que me contar. Eu falei, para de me perguntar o que você não quer saber. Não, para de me perguntar o que você não quer saber. Eu falei, você quer saber? Pois bem, eu sou bissexual. Eu sabia. Sabia, então por que encher meu saco, né? Na verdade, eu desconfiava, eu queria que você me dissesse. Eu falei, bem, está aí dizendo.
mas talvez você pode me dizer se você é só gay. Não precisa dizer que você é bissexual. Eu falei, se eu fosse gay, eu diria sou gay. Sou bissexual. Gosto de homens e de mulheres. Aí ela falou assim, mas eu não quero que você seja, como é que era a palavra? Não quero que você seja promíscua, né? Acho que era isso mesmo. Você fala bissexual, a pessoa entende promíscuo. Então não são sinônimos. E eu falei, não, mas não sou promíscua, eu sou bissexual. E tal, não sei o que. Ela falou assim, mas você tem que ter certeza que você decidiu isso para sua vida? Eu falei, não é uma decisão, eu sei quem eu sou, é uma descoberta, não é uma escolha, é uma descoberta. E tal, não sei o que. Seu pai jamais vai aceitar. Não conte para seu pai jamais vai aceitar. E eu passei anos acreditando que meu pai jamais aceitaria. Meu pai, eles se separaram, eu era criança. E ele sempre trabalhou no exterior, então eu convivi muito pouco, assim, não muito pouco. Ele sempre a gente teve muito quality time, quando ele estava presente, um pai extremamente presente, e no telefone também, sempre uma relação maravilhosa, mas sempre morou longe. Então minha mãe dizia que ele não ia aceitar, conhece ele melhor que eu. Então eu fui falar para ele só com 20 e poucos anos, no meio de uma depressão, onde eu queria me matar, tudo assim, eu falei, bom, já vou morrer, mesmo não ter nada a perder, vou falar com ele. E a reação dele foi maravilhosa, na verdade ela estava com medo. Então ela tinha medo que meu pai não aceitasse, para ela era difícil, ela tinha medo, então, e nisso de querer me proteger, acabou, na verdade, me afastando um pouco do meu pai por conta disso. Quando eu contei pro meu pai, eu falei, papai, e se eu fosse drogada? Ou gay, eu usei os mesmos termos da minha mãe e as comparações como a gente é acostumado a ouvir como se fossem correlatos, não são, né? Mas a gente fica nervoso contando, eu nunca falei essas coisas assim pra ninguém, não. E aí ele falou assim, minha filha, se você estiver com problema com drogas, eu acho que, olha, tem várias clínicas que a gente pode te levar, isso é um problema muito sério, pode acabar com a vida de uma pessoa, vamos trabalhar isso juntos. Eu falei, não, isso não é... E a outra coisa que eu falei? Que outra coisa? Pai! Que foi, minha filha? Eu falei, acabei de falar, estou te falando que eu sou gay. E daí? Eu falei, como e daí? Você já sabia? Não. Mas... pai, eu estou te falando que eu sou gay, você não vai falar nada? Você entendeu o que eu falei? Sim, entendi, minha filha. Eu falei, mamãe falou que você jamais ia aceitar. Não, acho que eu não falei pra ele isso não, eu pensei, né? Também nunca falei isso, mas é importante falar. Eu falei, mas você já sabia? Ele falou, minha filha, eu trabalho no mundo inteiro, você acha mesmo que isso seria um problema? Você acha que eu não conheci ninguém gay? Você acha que eu não conheço? Minha filha, pra mim o que você faz da sua vida amorosa, o que cada um faz do seu quarto, é o problema da pessoa. Pra mim, tanto faz se você é gay, se você não é gay. Minha pergunta é, você está feliz? É isso que eu quero saber. Não, na verdade, estou bem deprimida, mas agora hoje talvez deu uma melhorada. E isso me aproximou muito do meu pai. E eu, apesar de me compreender como bissexual, até então estava vivendo uma vida muito mais gay, porque eu estava afastada do masculino. Porque eu achava que o masculino jamais iria me aceitar, então jamais me entenderia, então como me abrir para ele? E ali, então, eu passei a me abrir mais para o masculino. E por estar aberta mais para o masculino, passei a também ter uma relação melhor com o feminino. Tanto o das minhas namoradas, quanto o meu, né? E, então, é engraçado isso. Às vezes, talvez os pais achem, quando uma filha talvez se assume gay e diz que pro meu pai, como era questão de aceitação, o que interessava era a parte gay, não interessa ser bissexual ou não, né? Estou te falando uma coisa que você não sabe, a outra parte você já sabia. Às vezes acham que vão talvez trazer a menina para o formato que eles conhecem mais, mas eu, na verdade, fiquei mais feminina por saber que era aceita gay. Engraçado. Eu era mais masculina porque eu tinha que me colocar. A partir do momento que eu já estava colocada, eu relaxei. Que mais?
E depois disso, só depois de já ter me aberto para o meu pai e ele ter me aceito, aí então pude perder a virgindade para o masculino. Só já com 20 e poucos anos, então 20 e muitos. E é isso. Questão que a gente vai entrar Alessandra, você pode subir só um pouquinho do seu telefone? Posso. A estrutura, né, estrutural machista que a gente vive. É bem isso. E é o lance do tipo, isso é LGBT, ó, eu te aceito, mas não seja promíscuo. O que tem a ver? Sabe, a minha ligação, né? Literalmente o que tem a ver com o cu com as caras. Exatamente, é muito louco. Porque aí vem o lance do sexo, né? Do sexo com a culpabilização. Eu, por exemplo, eu participei do documentário dos Unidos. Eu vivo com HIV há 6 anos e falo disso abertamente. Então a primeira coisa que veio da minha mãe e meu pai, não, tudo bem, pode ser gay, mas cuidado com a promiscuidade, com as doenças. Vem esse peso, tudo que tem dentro do contexto LGBT que vincula com o HIV e AIDS. Como se o hétero não fosse promíscuo, né? Não fosse, não transasse, não se relacionasse. É tudo uma questão estrutural. Também. Eu acho que tem a questão também dela ser mulher, né? Exatamente, já é outro recorte. Mas você vai ficar mas você não vai se vestir igual um homem, não, né? Aí entra nesse outro discurso, né? Sempre assim, é meio... Que também, qual é o problema? Sabe? É o que os meninos estão gravando com outras pessoas falando sobre vestimenta mesmo. O vestimento não tem gênero. O vestimento é... Se você usa um vestido, independente, não tá escrito lá que é feminino ou que é masculino, se tá confortável em você, só vai. Entendeu? Não, e você pode estar vestindo uma roupa super feminina e ser masculina, e aí não orna de tal forma, às vezes, né? Deixa eu vestir o que vai me deixar groove, né? Let me do my swagger. Tem alguma coisa? A gente vai pro Aí teve... aí veio o negócio de se assumir na capa da revista, não sei o que e tal, que era uma coisa que eu tava precisando pra mim. Eu fui dar a entrevista, isso foi lá no Caras Neve, acho que era. E aí quando eu fui dar a entrevista, eu tive que mentir tanto, ou omitir tanto, eu tinha que desviar tanto. Caras Neve, eu tava num esqui, eu tava... Aí tem que... Muda o gênero da pessoa que está falando, né? Muda, não conta essa história, não conta aquela. Em encontros de família também, você vira uma pessoa sem passado, sem história. Porque você não pode contar nada. Todo mundo tem histórias para contar, você não viveu, né? Para não pisar no calo do outro, você tem que virar gueixa, deixar o seu pezinho caber naquele sapatinho e andar assim pequenininho. Então aquilo estava me matando. Eu tive que desviar tanto da entrevista e que quando eu terminou a entrevista, a gente que dá muita entrevista, a gente já faz um pouco uma previsão do que vai sair, que cara que vai dar. E eu falei, gente, essa pessoa que está aí é uma pessoa chata, é uma pessoa insossa, é uma pessoa que não existe, é uma pessoa sem conteúdo. Essa pessoa não sou eu, é uma outra pessoa. Uma pessoa que defende outros ideais, e se eu dou essa entrevista, se eu assino essa entrevista, eu estou vestindo a camisa do meu opressor. Eu estou dizendo que é assim que é para fazer. Eu me senti mal depois da entrevista, então eu fui e falei com o editor chefe na época, que foi quem fez a entrevista comigo, o Shoa, e falei para ele, eu preciso te dar outra entrevista, porque quem te deu aquela entrevista não fui eu. Eu tinha dado outra entrevista para ele. No ônibus da volta eu falei, eu preciso te dar outra, posso te dar outra entrevista? Quem te deu aquela entrevista não sou eu. Aquela pessoa não sou eu. Agora, para eu te dar entrevista, eu preciso contar isso, isso, isso. Ele falou assim, é uma coisa muito particular, ele foi muito bacana. E por isso também que eu me senti à vontade de falar com ele. Ele falou, você conta se você quiser, se você quiser você não conta. Se você quiser contar e se arrepender, você me fala antes, vamos fazer. E aí ele falou, vamos marcar um almoço para você me dar essa entrevista. E eu, para me organizar a cabeça,
eu escrevi um monte de coisa para já chegar com aquilo organizado. E aí, quando eu vi, eu achei que estava bem escrito, mandei para ele. Ele falou: Alessandra, não é a entrevista que você me dê que vai ser melhor do que a sua carta. Eu não posso publicar ela inteira na revista, que não cabe, mas no site eu posso, eram 10 páginas. E eu vou editar e a gente bota na revista, eu vou te mostrar a edição, eu não faço isso com ninguém, mas eu vou te mostrar. Ele falou, acho que essa é a primeira ou a segunda entrevista, acho que só a Xuxa tinha feito anos atrás, uma entrevista em primeira pessoa. E aí saiu a minha carta lá na revista. E eu recebi um monte de carta de gente agradecendo, de gente dizendo, nossa, você quebrou minhas pernas, porque eu tinha preconceito. E quando eu li sua entrevista, ela é tão respeitosa com o olhar de quem não entende, que eu me abri para entender. Que eu acho importante também. Às vezes a gente está olhando só, as pessoas de fora não nos entendem. Mas você está facilitando? Não é? Porque, não, eu estou dizendo, mais importante do que dizer é se fazer escutar. E a gente tem que ser, a gente tem as nossas, cada um tem as suas limitações, a gente tem que ser respeitoso com as limitações dos outros. As pessoas não entendem, não é que ela não entende de sacanagem, às vezes não entende. Então a gente ajuda, né? Em relação ao hate, como que você lidou com isso? Não tive. Não tive, por causa disso. Porque o meu discurso não era um discurso de cobrança, não era um discurso de acusação, era um discurso, esta é quem eu sou, não estou pedindo licença, estou agindo, essa é quem eu sou e ponto, assim é. E preciso, eu não estava reagindo, eu estava agindo. Então, não havia espaço. Se alguém quisesse ser deselegante comigo, a pessoa teria que se deparar muito com a própria deselegância, porque eu estava completamente a par de, olha, eu entendo que para você é difícil, essa sou eu, não estou, continue sendo quem você é. Eu não estava cobrando que o outro fosse, olha, para mim é difícil porque é assim, assim, assim. E assim, assim, assado, e é por isso que estou fazendo assim. Boa noite. Então, e liguei para minha família uma noite antes, para ver a família toda. Falei, amanhã vai sair na Caras uma coisa que eu nunca contei para vocês. Tá? Tô ligando para vocês antes para contar. E até minha prima falou assim, olha, a gente da família, umas 2 semanas atrás a mãe falou assim, olha, foi muito bacana esse telefonema que você deu. A gente se sentiu incluído, a gente viu que era um gesto seu de inclusão e de abraço da família, de elegância, de, olha, escuta, não leve um susto na rua que as pessoas venham falar para você que você não viu a Caras antes. Vai sair amanhã. Não estou pedindo licença, estou avisando que vai sair amanhã. Então, na cordialidade de colocar a par como parente meu. Minha mãe falou, minha filha, pense bem, não faça isso. Não estou te perguntando se posso. Estou te avisando que já foi para a prensa. Foi legal. Como é que ela reagiu à revista? O medo dela era a reação das pessoas. Quando ela viu que a entrevista só deu reações boas, ela fez, tirou um peso dos ombros e aí ela relaxou comigo, com a vida, com um monte de outras coisas, eu achei, né? Não quero que eu dizer ela relaxou com a vida, mas eu posso dizer a minha impressão. Facilitou a vida dela muito, assim. Ela ficou muito mais à vontade, não só com a filha dela, que não era heteronormativa, ou sei lá como é que se fala, mas eu acho que talvez outros medos que a geração anterior tenha, de que se você for diferente, você vai sofrer, talvez ela tenha ficado mais relax de falar, talvez não. Sabendo fazer, vamos se colocar, né? Beber água. Tomo sempre o cuidado para não definir minha mãe, mas eu gostei da sua pergunta. Ela continua sendo minha mãe. Já falei bastante. Mas eu tive esse sentimento assim com a minha mãe, dela ficar meio com o pé atrás, assim, mas
eu fiquei, meu, mas o que é isso, sabe? É de me aceitar, é dos outros. E aí o dia que a gente tava aqui gravando, ela falou pro Flávio Verne, ela falou assim, não, o meu medo é a reação, a figura da minha filha, sabe? Tipo, como as pessoas vão reagir a isso? E não por ela ser ela, mas pelo que vão reagir e o que isso vai assim, acabar conflitando nela mesma, sabe? Mas ela não é uma coisa que você consegue definir, que você consegue proteger, sabe? Tá gravando ou tá cortado? Pode gravar, por favor? Tá, cortado. Não, pode. Quer Você gravar? beber uma água? Não, tô bem. Tô só esticando o pezinho. Mas pode gravar. Eu acho, a minha mãe, ela tinha amigos gays, assim, tudo, e ela tinha ídolos gays e tudo. Então ela sempre achou muito moderno. Mas quando eu trouxe a questão para dentro de casa, aí veio o medo junto, veio talvez um lidar. Eu acho que ela não entende como sendo um preconceito, mas eu acho que ela se deparou com um preconceito que ela não sabia que ela tinha. E com o tempo isso foi se dissolvendo. Eu acho que no final das contas foi bom para todo mundo. Na minha família acabou também. Quando você traz uma informação inequívoca de que o porta-retrato da propaganda de margarina não é mais intocável, todas as outras pequenas dores que as pessoas escondiam por ter uma diferença que elas temiam que não fosse aceita ou que realmente não estivesse sendo aceita, vão se dissolvendo, porque abre uma brecha para assim, olha, então, eu também, na verdade, não quero ser engenheiro. Eu também, na verdade, também tenho uma relação interracial. Eu tenho um filho autista. Então tudo vai um pouco ficando mais humano, né? Quando a gente aceita um como sendo humano, os outros podem descer do Olimpo. E aí passam, na verdade, a subir para o Olimpo, porque aí se apoderam das suas reais identidades, potências, e aí se tornam os deuses que realmente são. Tem uma entrevista muito interessante sua falando sobre bissexualidade, que tem um trecho assim que você fala sobre que você tinha que falar sobre aquilo porque você estava exausta. Aí tá exausta de tal, exausta. E eu me senti naquele depoimento, sabe? De você gastar uma energia numa coisa que é você, sabe? Não é, gente? Pô, é um desperdício de potência, né? É como se viesse, é como se morasse aqui na esquina da Paulista e te obrigassem a deixar a porta aberta e todo dia entrasse um monte de sujeira e todo dia você tem que limpar. Na hora que você podia estar trabalhando, que você podia estar comendo, que você podia estar namorando, que você tem que estar limpando aquela... Posso fechar essa porta? Só isso. Deixa eu ver. Por que eu não posso fechar? Não, porque as portas têm que ficar abertas. No nosso caso é o contrário, né? Mas posso não ter essa sujeira? Essa sujeira não é minha, não é... Você já viveu alguma situação assim de preconceito por ser bi e ou mulher? Inúmeras, não sei se eu vou agora conseguir pensar. Olha, você me perguntou do hate, né? E eu disse não tive. Não tive do grande público. Surpreendentemente, quando saiu a matéria da Caras, pessoas que reagiram com estranhamento eram as últimas pessoas que eu esperava que reagissem com estranhamento. Eu tive um amigo cabeleireiro meu, de longa data, que falou, não entendi porque você teve que fazer essa matéria. Eu falei, você leu a matéria? Não, talvez seja por isso. Ele viu a capa, ele tinha uma postura que ele achava que não seria necessário, ele achou que eu tinha me exposto pela capa. Ele falou, por que você fez isso? Você não está com ninguém, as pessoas quando fazem isso, fazem porque querem assumir um relacionamento. Eu falei, não, está escrito na capa, eu não estou abrindo mão da minha privacidade, estou fazendo questão da minha identidade. Sim, mas para que você precisa disso? Você não vive sua vida? Você leu a matéria? Não. Leia.
Depois você fala se você entendeu ou se não entendeu. E eu lembro também de ter ido numa festa na casa do Luiz Fernando Guimarães, de aniversário dele. Ele foi um querido comigo, claro. Mas eu lembro das mulheres da festa estarem me tratando com as artistas, que sempre me trataram muito bem, gente famosa, tudo, não sei o quê, me tratando com um distanciamento, como se estivessem com medo de que eu agora pudesse relar esse tipo de signo nelas. Ou se porque eu me assumi, de repente eu fosse sair cantando tudo quanto é mulher. Eu não sei. O que estava na cabeça delas eu não sei. Eu sei que os olhos dela eram outros. O olhar delas, que eu sentia, era diferente. De quem sempre estava assim, de repente estava... Eles podiam ter uma imagem associada a isso. Ou de que eu... Ou talvez eles tenham tido a mesma leitura do meu amigo, que falou assim... querendo aparecer através da sexualidade. Talvez o caráter dela não seja tão respeitoso. Talvez não tenha lido a matéria também. Então, algumas pessoas que, teoricamente, amigos íntimos de longa data e artistas que convivem, que estão na festa de aniversário de Luiz Fernando Guimarães, talvez só tenham lido a capa, em todos os sentidos. E eu achei a capa incrível. Tava uma foto... A foto foi tirada antes da minha nova entrevista. A foto não foi feita para... Virou capa porque era assunto, não era porque... A entrevista eu dei porque precisava dar entrevista. Virou capa porque... Mas... Às vezes acontece isso também. Às vezes as pessoas que você menos... Por exemplo, eu tenho um tio que ele costumava fazer muitas brincadeiras homofóbicas. E eu falava para ele, essas piadas não são legais. E aí eu falei, quando eu contar para ele, talvez a reação seja difícil. Mas aí ele foi incrível. Me abriu os braços, se deu conta daí, por que as piadas... Porque eu falei assim, quando antes de eu sair de eu me assumir publicamente, eu falei, você se dá conta de que você pode estar falando de mim? Eu posso ser uma dessas pessoas que você está falando. Não, mas eu não estou sendo preconceituoso. Está. E aí, quando ele entendeu que que não era um exemplo, que ele estava falando de mim, ele também se encaixou, também. Tudo foi se encaixando assim. Meu irmão, a pessoa que eu mais temia era meu irmão. Meu irmão mora em Louisiana, no Bible Belt, caça pato, veado. O Bolsonaro seria fãzíssimo dele. Meu irmão tem mais arma do que o exército de Zimbábue em casa. Ele tem a R-15, granada, tudo dentro de casa. Então, o cunhado dele é um pastor. Então, assim, meu irmão, eu achei que meu irmão ia ter muita dificuldade. Foi tranquilo. Baixinha, beleza. Vê se arranja uma namorada bonita então. Beleza? Então, muitas surpresas nesse sentido. Às vezes, quem você mais teme, todos os que eu mais temi me receberam benissimamente bem. Às vezes, os mais modernos são os que ficam, às vezes, receosos, se dão conta que talvez por dentro não estejam tão modernos assim. Mas aí tudo vai se encaixando. E eu mesma, que sempre nunca tratei com preconceito o outro, para eu ter demorado tanto tempo para me assumir, também provavelmente devia ter muitos preconceitos dentro de mim, né? Eu queria saber se você acredita que os relacionamentos, assim, entre mulheres, se eles são sexualizados. Como assim? Assim, você é bi, então assim, quando você se relaciona com um homem, meio que parece um relacionamento hétero, sabe? Se eu sou com um homem, é um relacionamento hétero. Você tem os privilégios de parecer hétero. Uhum. Agora, quando você tá com uma mulher, você pode ser lésbica, você pode ser bi. Uhum. Muitas vezes isso é sexualizado. Eu queria saber se você... Um homem querer fazer com as duas, esse tipo de coisa,
sabe? Ah, esse olhar existe, mas isso é um fato. Mas não... Mas eu não entendi a pergunta. Se você, assim, se você acredita isso, no caso, se você já passou por alguma coisa, se alguém já chegou a fazer um comentário sobre isso, o que você já viu sobre isso? Que tenha sido desrespeitoso com o seu corpo, com o seu espaço. Ah, Sabe? não. Você está com uma pessoa, chega um cara, pô, 2 minas, né? Não, porque assim, eu passei muito tempo também me relacionando com pessoas que não queriam assumir o relacionamento publicamente. Obviamente, porque quem não queria assumir o relacionamento publicamente, não só publicamente com uma pessoa, mas assim, era eu, né? Porque aí você escolhe quem vai estar na sua vibe. Você tem a desculpa, eu tinha a desculpa. Eu assumiria, mas ela não quer. Mas se você tá sempre, você é a quinta pessoa que você está escolhendo que não quer, amor, quem não quer é você, tá? Então, que foi um outro motivo que me fez querer me assumir publicamente mesmo. Eu tenho que mudar essa chave, porque senão eu vou continuar escolhendo pessoas que me fazem sofrer. Porque eu vou continuar escolhendo alguém que me dê o limite de não ser inteira. E dizer, porque fulano está me limitando. Você está escolhendo. Então, quem dá o seu limite é você. E, de fato, depois que me assumi, começaram a aparecer pessoas com uma frequência mais relax, mais à vontade, porque a pessoa não te escolhe. Você está andando comigo. Eu lembro que uma vez eu encontrei a Lúcia Veríssimo no aeroporto, a gente não se conhecia. Aí ela começou a conversar comigo depois que tinha saído do negócio. Ela veio, achei bacana a sua matéria, não sei o que, não sei o que. Depois ela falou para mim assim: você é muito corajosa ficar conversando comigo assim esse tempo todo aqui. Todo mundo vai achar que a gente está junto. Eu falei, mas corajosa por quê? Você é uma mulher linda, tô tirando uma onda. Mas acontecia isso, assim como na festa, talvez se eu conversar com ela, vão achar que eu tô com ela. Talvez então, a partir do momento que você está assumido, todo mundo que se aproximar de você sabe que, estando ou não com você, há o risco de acharem que estão com você. Então você começa a atrair pessoas que acham isso bacana, que achem que estão com você. Você não é mais uma vergonha, não você, né? A gente sente que é a gente, mas que o lado da pessoa de gostar de você não é algo que envergonha essa pessoa. Você é uma honra e não um demérito, né? Tem que acrescentar isso. Dá uma pausa, a gente vai no banheiro, fazer um pouco. Tava gravando?